Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao estudo da lição. Chegamos ao estudo de número 12 e o nosso tema desta semana é morrer como semente. Muitas vezes na vida é preciso morrer para viver, é preciso cair para levantar, é preciso perder para ganhar. Essa é a nossa situação nesse mundo de sofrimento, de dor e de angústia. Enquanto estivermos deste lado da eternidade, a nossa vida é cheia de altos e baixos. O verso para memorizar, que se encontra em João 12, o verso 24, nos diz: em verdade, lhes digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. E foi isso que Jesus fez por nós. Jesus ele veio a esse mundo nos dar a vida, morrer, para que nós pudéssemos ganhar a vida eterna. No dia a dia, nós temos que matar o nosso eu, nós temos que perder. Quem quiser ganhar a vida eterna, disse Jesus, perdê-la-á. E quem perder tudo por minha causa, ganhá-la-á. Então, meus amados, durante esta semana, nós vamos entender um pouco no nosso tema como conhecer e fazer a vontade de Deus. Nós temos aqui na lição de domingo um título interessante que fala sobre submissão para o serviço. Então, a lição toda desta semana, podemos dizer assim que o tema central é a submissão. Submissão. O que é submissão? É me submeter a alguma coisa ou a algo. E a partir do momento que eu me torno um cristão, que eu conheço a vontade de Deus, eu tenho que me submeter à sua vontade. E esta, com certeza, é uma das partes mais difíceis da nossa vida, submeter. E você, quem sabe, já deve ter ouvido alguém dizer assim no momento de dor, tragédia, sofrimento e morte. Alguém diz assim: essa foi a vontade de Deus, foi Deus quem quis. Que Deus é esse, né? Será que nós adoramos e servimos um Deus cuja sua vontade permite, quem sabe, mal na nossa vida, permite a tragédia? Até quando Deus permite, quando Deus não permite? Como que é a vontade de Deus? Então, quem sabe esta seja a grande e maior crise de um cristão, é entender, é compreender a vontade de Deus para a sua vida. Lá em Romanos capítulo 12 e o verso 1, nos diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, Romanos 12, verso 1, que apresentemos um sacrifício vivo a Deus. Na Bíblia, todo sacrifício ele era morto, porque toda oferta sacrificada, o cordeirinho tinha que morrer. Mas existe, meus amados, na Bíblia, dois sacrifícios que são vivos. Na verdade, posso dizer assim, existem três sacrifícios vivos que a Bíblia nos coloca. O primeiro sacrifício vivo foi o sacrifício de Isaac. Isaac se submeteu à vontade de Deus. E quando você se submete à vontade de Deus, você está disposto a morrer por Jesus. Você está disposto a se sacrificar por Jesus. E Isaac, ele iria ser sacrificado no Monte Moriá. Mas aconteceu algo ali diferente, que Isaac não foi sacrificado, mas no seu coração ele já estava sacrificado. Ele já estava disposto a morrer por Jesus. Logo, Isaac foi um sacrifício que não morreu, foi um sacrifício vivo. Ele estava vivo, mas ele matou dentro de si todo o seu egoísmo, toda a sua ira, todo o seu ódio. Ele se desfez de tudo o que era mal em seu coração para servir a Deus. O primeiro sacrifício vivo que podemos encontrar na Bíblia foi o de Isaac. O segundo sacrifício vivo que a Bíblia nos coloca foi o sacrifício do próprio Jesus, que ele foi sacrificado, morreu na cruz,
mas depois ele ressuscitou para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Então, Jesus também, ele foi um sacrifício vivo. Jesus está vivo hoje, apesar de ele ter morrido, mas hoje ele está vivo. E o terceiro sacrifício que a Bíblia nos submete, que nos coloca, é você e eu. Nós devemos ou deveríamos ser também um sacrifício vivo. E quando que nós nos tornamos um sacrifício vivo? É quando nós nos submetemos à vontade de Deus. Quando nós abandonamos o nosso mal, a raiz do mal que está em nosso coração. Dessa forma, nos tornamos um sacrifício vivo. E é isso que Paulo está falando aqui em Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, que, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo, a vossa vida, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Muitas coisas devem ser abandonadas. Nós temos que fazer reforma na nossa vida, uma reforma alimentar, uma reforma de comportamento, uma reforma comportamental, uma reforma de nossas palavras, uma reforma de nossa roupa, uma reforma da nossa geladeira, da nossa despensa, da nossa cozinha, da nossa panela, uma reforma daquilo que estamos comendo, uma reforma daquilo que estamos vendo, uma reforma daquilo que estamos ouvindo, agindo e falando diante do nosso próximo. Esse tem que morrer para poder sermos um sacrifício vivo diante de Deus. E olha só o que diz o verso 2, Romanos 12, verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus na nossa vida, ela tem que ser boa, agradável e perfeita, mas isso só acontece com uma renovação da nossa mente. E aí, quando renovamos o nosso pensamento, quando tomamos uma atitude, quando tomamos um pacto com Deus, quando formamos um pacto com Deus, nós vamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, ela tem que ser experimentada, ela tem que ser vivida na prática. Por isso que conhecer apenas a vontade de Deus não é suficiente. Nós temos que fazer. Existem muitas pessoas que conhecem a vontade de Deus, mas não vivem a vontade de Deus. E aqui o conselho bíblico é que apenas não vivamos a vontade. Apenas não vivamos, mas que também pratiquemos a vontade de Deus. Porque dessa forma, Deus ele vai realizar a sua obra em nossa vida. Olha só o que diz Mateus capítulo 7 e o verso 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Nós temos aqui uma das vontades de Deus para a nossa vida, é que nós sejamos salvos. 1 Timóteo capítulo 2, o verso 3 e 4 diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que é da sua vontade que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Outra vontade de Deus é que nós tenhamos o Espírito Santo. Romanos 8 diz assim: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. É da vontade de Deus que nós nos tornemos pessoas cheias do Espírito Santo e produzimos não apenas o dom do Espírito, mas o fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a bondade, a longanimidade, mansidão e o domínio próprio. E aqui nós temos também que é da vontade de Deus a nossa santificação. 1 Tessalonicenses capítulo 4 e os versos 3 e 4 diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição e que cada um de vós saibais possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus.
Então, meus amados, nós temos que ser pessoas santas, santificadas diante de Deus. Nós temos que abandonar o nosso pecado, abandonar a nossa impureza, abandonar a nossa lascívia, abandonar aquilo que não nos santifica, porque essa também é a vontade de Deus para nós. Por isso, nós temos que nos submeter a esta vontade. E o outro ponto aqui, é da vontade de Deus que nós pratiquemos atos de bondade. 1 Pedro 3,17 diz assim: porque assim como é a vontade de Deus que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. E aqui nós temos um outro ponto aqui, o quinto ponto, que diz assim: é da vontade de Deus que eu sofra. 1 Pedro 3, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. 1 Pedro 3, 17. Então, por que é da vontade de Deus que em muitos momentos eu passe por sofrimento? Porque o sofrimento molda o meu caráter, porque o sofrimento me prepara para um desafio maior, porque o sofrimento me prepara para a missão que Deus tem para a minha vida, porque o sofrimento me prepara para entrar na eternidade. E o último ponto, é da vontade de Deus que eu seja uma pessoa grata, que eu tenha uma gratidão em meu coração. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Eu vejo muitas pessoas por aí que ficam ouvindo vozes, né? Pessoas que ficam ouvindo demais. Deus me falou assim, Deus me falou dessa forma, né? Então, existem pessoas que ouvem demais a voz de Deus de forma equivocada e outras pessoas que não ouvem de forma nenhuma a voz de Deus e ficam se perguntando, qual que é a vontade de Deus? Meus amados, a vontade de Deus, ela está revelada na sua palavra. Nós não precisamos hoje de uma revelação alternativa. Nós não precisamos do horóscopo, do zodíaco, da feitiçaria, do encantamento, da magia para conhecer o plano de Deus para a nossa vida. Porque a vontade de Deus, ela é submetida na nossa vida por alguém que se submete à vontade de Deus. E quando nós lemos a Bíblia, nós encontramos toda a vontade de Deus para a nossa vida. Então é por meio da sua palavra, por meio da oração, da comunhão, da busca pelo Espírito Santo que nós vamos entendendo e compreendendo a vontade de Deus para a nossa vida. E é isso que falta para nós ouvirmos a voz de Deus. Existem 3 vozes hoje que falam na nossa mente. Nós vivemos num mundo de muitos barulhos, um mundo de muitas vozes. E muitas vezes, por ouvirmos muitas vozes, nós muitas vezes não ouvimos a voz de Deus. Existem pelo menos 3 vozes que falam hoje na nossa mente, aos nossos ouvidos. Existe a voz de Satanás, a voz do inimigo, existe a voz de Deus, do Espírito Santo, e existe a voz da nossa consciência, porque essa é que muitas vezes nos trai. Nós confundimos a voz da nossa consciência muitas vezes com a voz de Deus. Para que nós possamos ouvir a voz de Deus, nós temos que nos submeter. Por isso, meus amados, a lição dessa semana nos fala de submissão em meio ao crisol. Temos que nos submeter à palavra de Deus, porque tudo que nós precisamos para nos salvar, Deus, Ele colocou em sua palavra. A Bíblia não é um livro que vai me responder toda a minha curiosidade desse mundo. Na verdade, meus amados, a Bíblia não é um livro de me dar todas as respostas que eu preciso, mas tudo que eu preciso para me salvar, eu encontro na palavra de Deus. Você quer conhecer a vontade de Deus? Você quer conhecer e fazer a vontade de Deus? Leia a Bíblia, ore e clame pelo poder do Espírito Santo. E certamente Deus, Ele vai revelar de algum momento, em alguma forma, para você a vontade que Ele tem para a sua vida. E nós não possamos confundir a voz da consciência, a voz do inimigo, com a voz do Espírito Santo.
Que Deus nos abençoe, que possamos a cada dia nos submetermos à vontade de Deus e não apenas conhecer a vontade de Deus, mas acima de tudo fazer a vontade de Deus. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo. Um abraço, tchau!